Agora, com a palavra, convidamos o diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Ricardo Bezerra. Bom dia a todos. Cumprimento o Brigadeiro Domingos, em nome de quem eu cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por estar aqui presente nesse evento tão importante para a aviação, o lançamento do IBAS 2018-2019, justamente no momento que a aviação está precisando cada vez mais mostrar, a aviação brasileira, cada vez mais mostrar para o mundo as nossas qualidades, os nossos investimentos, o que a gente tem para mostrar e o que a gente ainda tem para absorver do mundo. Então, muito obrigado. Esse evento realmente é muito importante, é a maior feira de aviação que está acontecendo no país, e a ANAC está aqui presente justamente para prestigiar e dizer do grau de importância dela. Me pediram para fazer aqui uma apresentação, não sei se já está pronto aí, falar um pouco sobre o que a ANAC está fazendo para tentar ganhar mercado, para tentar mostrar para o mundo o nosso potencial. Eu queria iniciar, primeiro, mostrando o que a gente tem para oferecer. O que a gente tem para oferecer é isso aí. É o nosso país, o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país com uma capacidade enorme para desenvolver a aviação. E o que, além desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos ainda para oferecer? Esse gráfico aí é bastante interessante, mostra, de um lado, o bloco de países que possui um território acima dos 5 milhões de quilômetros quadrados. Como eu disse, o Brasil possui 8,5 milhões. Do outro lado, possui o número de habitantes, aqueles países que possuem acima de 150 milhões de habitantes. O Brasil, hoje, a gente está em torno de 210 milhões de habitantes. E outro fator muito importante para a aviação é o PIB. No campo de baixo, nós encontramos os países que têm o PIB acima de $1 trilhão. No ano passado, o país bateu a marca de 2 trilhões e pouquinho de dólares. E vocês veem lá no meio a intersecção dos 3 países que compõem esse bloco: Brasil, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país diferenciado. Os Estados Unidos, eles adoram, são aficionados por aviação. Tudo em relação à aviação nos Estados Unidos, eles são o primeiro do mundo. Tem o maior número de aeroportos, o maior número de aeronaves, o maior número de passageiros transportados. Então, os Estados Unidos se destaca um pouco, sai um pouco da curva de comparação com os outros países em termos de aviação. Eles só perdem em um quesito para a aviação mundial, que justamente eles perdem para o Brasil, que foi quem inventou esse brinquedo aí, foi um brasileiro, Santos Dumont. Eles insistem em dizer que são os irmãos Wright, mas o mundo reconhece Santos Dumont. Aí eu peguei para comparar, além da China, a China transportou no ano passado, com a sua população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a China transportou no ano passado 605 milhões de passageiros. Esses números são estimados, tá? Porque o número final ainda não tinha sido totalizado, então a gente fez uma estimativa, mas está bem perto da realidade. Então, a China, se vocês pegarem a relação passageiros com sua população, dá em torno, a China transportou 43% da sua população. E a China também não é um bom exemplo para se comparar com o Brasil, porque o mercado da China ainda é muito fechado, a política de governo da China sofre sérias restrições, e o Brasil, como o ministro disse anteriormente aí na sua fala, está caminhando cada vez mais para a abertura do seu mercado, a política de céus abertos, a política de capital estrangeiro, do 100% do capital estrangeiro poder atuar no país. Então, a gente caminha cada vez para um lado mais liberal, que atrai cada vez mais investidores. E a China é muito fechada, então também não é uma comparação boa para se fazer. Eu botei a Austrália, que é um país continental como o Brasil, mas também ele tem uma população menor. Mas, por exemplo, o PIB da Austrália é bem elevado, o terreno, a área
territorial da Austrália também é bastante grande, 7.600.000 quilômetros quadrados. E a população dela é 24 milhões, é uma população relativamente baixa. Mas se vocês compararem o número de passageiros transportados, eles transportaram no ano passado em torno de 80 milhões de passageiros. A Austrália, com a sua população de 24 milhões de habitantes, transportou 80 milhões de passageiros. Ou seja, 32%, 325% da sua população. 3 vezes mais da sua população usou o modal aéreo. E o Brasil? No Brasil nós temos em torno de 210 milhões de habitantes. O número de passageiros transportados no ano passado deve rodar aí na casa dos 110, 120 milhões. Ou seja, transportamos nem metade, um pouco mais da metade da nossa população. Isso é o tamanho que nós temos que crescer, o tamanho que temos para crescer. É isso que nós temos que ofertar ao mundo. O país de dimensões continentais, a gente é um pouco menor, nosso território é um pouco menor que a Oceania, então temos muito a ofertar para o mundo, temos um PIB considerável, elevado, temos uma população numerosa que tende a voar. Tanto é que se a gente pegar os dados da nossa imersão da população que saiu do transporte rodoviário, em 2003, 27% da população que se deslocava pelo país usava o modal aéreo, enquanto que 72% usava o transporte rodoviário. Em 2018, a gente inverteu essa curva. 72% passou a utilizar o modal aéreo, enquanto que 27% ainda usa o modal rodoviário. Por que isso? O modal aéreo tem muita eficiência, mais eficiente, mais seguro, mais ágil e até os preços estão em queda. Vocês podem verificar aí que a média em 2003, a média da tarifa aérea era de R$ 77,07 a tarifa. Hoje, em 2017, a tarifa caiu para 350, menos da metade do valor que era. Isso permitiu essa troca do transporte terrestre para o transporte aéreo. E que isso que queremos, cada vez mais, trazer mais competitividade para o setor, para cada vez termos preços menores, mais empresas participando e mais pessoas utilizando o nosso transporte aéreo. E aí, o que a ANAC tem feito no decorrer desses anos para tentar incrementar, juntamente, lógico, com os parceiros, as empresas aéreas, agora as empresas administradoras de aeroportos, com o DSEC, que é um parceiro sempre muito importante para o desenvolvimento da nossa aviação. Para vocês terem ideia, antigamente as tarifas eram todas fixadas e também tinha um controle de ofertas. Ou seja, a empresa não podia voar para qualquer lugar, ela tinha um local específico para voar e os preços ela tinha que adotar aqueles que eram tabelados. Em 1989 foi estabelecidas as bandas tarifárias nos voos domésticos. Era para cada região compensar um pouco, então cada região tinha sua banda tarifária. Em 2001 começou a liberdade tarifária nos voos domésticos. Foi o início da mudança. Através de uma portaria do Ministério da Fazenda, iniciou-se a liberdade tarifária. Mas só em 2005 essa portaria caiu e foi transformada em lei com a criação da ANAC. Veio constando na lei de criação da ANAC a liberdade a liberdade tarifária seria totalmente implantada no país. Em 2008, a liberdade tarifária começou a vigorar para os países da América do Sul, através da resolução 16 da ANAC. Em 2009, a gente teve a liberdade tarifária para todos os países do mundo, com a resolução 83 da ANAC. E para vocês verem, às vezes, o absurdo. Em 2010, com a resolução 140 da ANAC, a gente acabou com o fim prévio da tarifa promocional. As empresas aéreas, para fazerem uma promoção, tinham que registrar na ANAC. Isso foi terminado, essa necessidade de se registrar na ANAC previamente uma promoção que dificultava a concorrência, botava empecilhos para as empresas disputarem cada vez mais clientes, terem que registrar promoções.
Em 2011, começou a ter um início marcante para uma mudança completamente na aviação brasileira, que foram as primeiras concessões aeroportuárias. Esse 2011 é marcante, foi o primeiro aeroporto concedido, foi São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, lá em Natal, na Grande Natal, e é um novo marco na aviação brasileira. A aviação brasileira estava começando a ficar restrita justamente por causa da infraestrutura. A Infraero, apesar dos grandes serviços prestados ao longo de anos, a aviação brasileira não estava dando conta dos investimentos necessários. Aí veio a concessão dos aeroportos justamente para acabar com esse gargalo que ainda estava na nossa aviação, que era a infraestrutura. Hoje nós vemos aí as diferenças, Guarulhos, Brasília e todos os aeroportos, todos os 10 aeroportos já concedidos, 4 ainda estão em construção, que é Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, mas logo, logo estarão aí integrados à malha, rodando com mais conforto para todos os passageiros. Em 2016, nós demos um passo importante, final de 2016, dia 13 de dezembro de 2016, a ANAC baixou a resolução aprovou a resolução que desregulamentava a franquia de bagagens. No começo até eu era contra, eu achava que não era o momento da gente implantar, mas convencido pela área técnica, e quando todos os diretores definiram, não, esse é o momento, vamos implantar, mas vamos todos juntos, eu pulei no barco também e abracei a causa, e no outro mês eu já estava defendendo a desregulamentação da franquia de bagagens no Congresso, onde nós sofremos uma grande resistência. A ANAC levou muita pancada, a gente apanhava na imprensa, apanhava no Congresso, e eu apanhava em casa da família também, que era terrível. Todo mundo cobrava a franquia de bagagem, que era um absurdo. A ANAC só estava legislando em favor das empresas aéreas. E não é isso, gente. Quando a gente toma uma resolução, a gente estuda, a gente busca saber o que está sendo feito pelo mundo, quais são as melhores práticas, e a gente o que está fazendo é buscar alinhar o que se faz no mundo aqui no Brasil. Se a gente não fizer isso, as empresas aéreas não vêm voar aqui no Brasil. Então, a desregulamentação da franquia de bagagem teve vários outros benefícios, a resolução 400, porém todo mundo focou bastante na franquia de bagagem, que é uma nova forma da empresa ofertar o seu serviço. A empresa poder comercializar aquele passageiro, como hoje eu vim para cá, não trouxe nenhuma mala, trouxe uma mochila, não tinha necessidade dela me ofertar 23 quilos. Aquilo lá eu acabava dividindo a minha tarifa com todos os outros, todo mundo acabava pagando mais. Isso a sociedade começa a entender um pouco, a partir do momento que a empresa bota, quem não quiser levar bagagem vai pagar um pouco menos, quem quiser vai ter um preço diferenciado. Em 2017, 2018, continuamos trabalhando nas concessões dos aeroportos, começamos a trabalhar nos editais, que agora em 2019 serão ofertados mais 12 aeroportos, como bem lembrou o ministro, e também trabalhamos bastante na abertura de capital. O que a gente queria era, como foi feito no final do governo Temer, assinado uma medida provisória, que eu tenho certeza, como o ministro já falou, ele confirma que quer realmente a medida provisória aprovada, e é isso que a gente espera do Congresso. Nós queremos abrir o nosso mercado para que empresas estrangeiras venham sediadas no Brasil, obedecendo à lei brasileira, contratando brasileiros para cada vez mais fomentarmos o nosso mercado. É isso que a ANAC busca, é isso que todo o setor, eu acho que está abraçados buscando. É importantíssimo a gente sempre ter em mente que às vezes a gente toma medidas que desagrada um ente do setor, mas no final é para tentar agregar todo mundo. Eu sempre digo que a gente sempre está no mesmo barco. Se um dos elos do setor vai mal, vai todo mundo mal.
Se a gente começar a fazer resoluções, tomar medidas favorecendo só os aeroportos, ou só os passageiros, ou só as empresas aéreas, vai todo mundo mal. Se a gente for favorecer só os passageiros, nós não vamos ter empresas. E o mesmo caso, se favorecermos só as empresas, não teremos passageiros. E o que queremos é cada vez mais uma aviação mais dinâmica e mais movimentada. Essa daí eu já falei, as melhorias da Resolução 400, estimular a concorrência, propiciar maior diferenciação de serviços e preços para melhor atender os passageiros, convergências para as melhores práticas regulatórias internacionais e os princípios estabelecidos na ICAO, ampliar a transferência nas relações de consumo e contribuir para a construção de um ambiente regulatório mais propício para novos modelos de negócio, como low costs e entrada de novas empresas. Isso aí que nós almejamos para 2019, para todos do setor, é que essas manchetes aí de jornais acabem se consolidando e as empresas internacionais, não só as low cost, mas todas as empresas que tenham interesse no país. Como eu já mostrei, a gente tem um território magnífico, temos uma população que está disposta a cada vez voar mais e temos também um PIB bastante atraente. E para não ficar de fora, só para descontrair um pouco, a ANAC entrou aí no o desafio dos 10 anos, né? O antes e depois, 2009 e até 2019, quando tínhamos Guarulhos aí apenas com Terminal 1 e 2, que era hoje todo o Terminal 2, aí em 2019 já temos o terceiro terminal pronto, operando, que já está começando a ficar pequeno, não, presidente, que logo mais teremos uma ampliação aí, com certeza. Aí nós temos Confins também com a sua ampliação, ficou um terminal muito bom, muito confortável e é muito elogiado pela população que o frequenta. Brasília também, antigamente só tinha um satélite, agora tem 2 piers muito grandes, que também já está, aos poucos, já está começando a ficar pequeno em determinados horários. O Galeão teve uma ampliação da sua parte, todo o retrofit da parte antiga do Terminal 2 e a construção de um novo terminal para atender a aviação internacional. Natal, que foi o primeiro totalmente que nasceu do zero, o Greenfield, e saiu do Augusto Severo para São Gonçalo do Amarante, um aeroporto totalmente novo, muito bonito. E os 4 últimos, Salvador está em construção, já está bem mais adiantado do que essa foto. Fortaleza já está um aeroporto totalmente acanhado e vai ser uma ampliação muito boa, que já está precisando realmente Fortaleza. Porto Alegre também aumentando bastante a parte internacional, principalmente. Era isso que eu tinha, meus amigos, muito obrigado. E vamos cada vez mais unidos fazer a nossa aviação cada vez maior. E parabéns mais uma vez pela iniciativa, Paula, do IBAS, e que seja um sucesso. Obrigado.